Quem faz o testamento pode deixar os bens para quem quiser? Sim, se eu tenho uma limitação em fazer testamento quando eu tenho herdeiros necessários. O que é herdeiro necessário? É aquele que necessariamente herdará, ou seja, são os filhos, os pais ou o cônjuge. Isso a partir de 2003, porque antes o cônjuge não era herdeiro necessário. Portanto, o testamento eu encontro uma limitação em 50%. Por exemplo, eu sou casado com uma mulher e quero fazer um testamento para deixar os meus bens apenas para os filhos do meu casamento anterior. Eu posso? Não. Eu posso fazer o testamento, mas se a minha herança é 10 dinheiro, eu posso fazer um testamento de 5 dinheiro, dividir pelos meus filhos e por ela. Os outros eu não tenho necessariamente que dividir com ela. Ou seja, a herança, ela recebe uma limitação, o testamento tem uma limitação para os herdeiros necessários, que é o que se chama a parte legítima, né, que é a parte disponível para a herança. Resumindo, somente 50% do testamento quando a pessoa, o testador, tem herdeiro necessário, que é pais, filhos ou cônjuge. Com quem ficam os bens de quem morre sem deixar testamento? Quando não há testamento, nós chamamos de sucessão testamentária, quando o morto, o falecido, deixou um testamento. E sucessão legítima, no sentido da lei, quando não deixou testamento, que é neste caso. E aí, se não deixou testamento, vai para aquele que a lei estabelece. Por exemplo, os descendentes em concorrência, dividindo a herança com o cônjuge. Se não tem descendentes, vai para o cônjuge, para os ascendentes, né, pais, avós, e depois sobrinhos, e aí a ordem que a lei estabelece. Né? Mas a maioria das pessoas, a maioria da transmissão da herança é assim, a chamada legítima, porque não é tradição no direito brasileiro fazer testamento, porque o testamento ele está ligado à ideia de morte e, embora seja a única certeza da vida, nós negamos isso até a morte, como se a gente não fosse morrer e, portanto, pouca gente faz testamento. Gostaria de saber se os enteados têm os mesmos direitos que os filhos? Não, os enteados, eles entram numa outra categoria jurídica, mas se eles forem declarados filhos também, numa categoria nova que se chama de filhos socioafetivos, mas aí é preciso ser declarado pela justiça que eles são filhos. Mas enquanto não declarados, os enteados não têm os mesmos direitos dos filhos, a não ser que a pessoa que for deixar a herança faça um testamento e contemple aqueles enteados com uma parte da herança. Divorciados têm direito à herança do ex-cônjuge? Não, o cônjuge tem direito à herança, mas se divorciou, significa que o casamento acabou. Então acabou aquela relação jurídica, portanto, o ex-cônjuge não tem herança, não recebe herança, né, do ex-cônjuge. Quem vive junto, mas não é casado, tem direito à herança da companheira? Tem direito numa proporção e numa situação diferente de quem é casado. Né? Se quem faleceu deixou testamento, pode deixar toda a sua herança para o seu companheiro, a não ser que tenha filhos, ou seja, herdeiros necessários. Se não tem filhos nem herdeiros necessários, ele entra na ordem da vocação legítima, ou seja, naquilo que a lei estabelece. O companheiro, ele só terá direito se o falecido tiver deixado filhos, ele vai fazer uma divisão dessa herança. A divisão dessa herança é um pouco mais complicada, é uma aritmética que quase não fecha, mas, resumindo, ele tem direito, mas em uma proporção bem menor do que o cônjuge e os herdeiros necessários.